Quando nós entendemos bem o que o Senhor quer nos preparar, através desse texto que está em Marcos, capítulo de número 1, quando ele fala sobre os seus discípulos, o chamado, né, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, que está aí no versículo 16 a seguir, a palavra de Deus nos fala assim: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, pescadores de peixes, né? E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. O Senhor fez um chamado e a partir dali então, deixando logo suas redes, o seguiram. Então é isso que acontece conosco, chamado. Quando Jesus chama alguém para ser discípulo, nós vamos estar aí recebendo de Jesus o aprendizado capaz de mudar a nossa vida. É aquele que advém das experiências cotidianas. E o que significa ser um discípulo? Discípulo é o pupilo, ou aquele aprendiz. É a relação entre o mestre e o discípulo. E ali era caracterizada uma característica comum do mundo antigo, onde os filósofos gregos e os rabinos judeus reuniam em torno de si grupos de aprendizes no Novo Testamento. Então Jesus estava chamando. Quando ele chama aqui: vinde após mim e eu vos farei que sejais pescadores de homens, ele está falando isso para Simão e para André, que era seu irmão, e ele está falando para você, ele está falando para mim, ele está nos chamando para ser pescadores de homens. O que é pescador de homens? Nessa passagem nós podemos ver que Pedro e André, Tiago e João, eles foram convocados para quê? Para o discipulado. Então ele não está falando da vocação apostólica, né? Não é somente isso, nem pré-apostólico, mas do desafio de Jesus, um desafio que Jesus quer que aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o seguissem e aprendessem com ele. Antes de serem apóstolos e mestres, de receberem os dons e liderarem a igreja de Cristo, eles foram discípulos, eles aprenderam. E hoje o que a gente mais vê, que a gente mais tem dificuldade, é quando o Senhor chama um discípulo dentro da igreja, ele não quer ter submissão, ele não quer ter obediência, ele não quer aprender passo a passo, ele já quer chegar e pregar, ele já quer chegar e fazer, ele acha que ser discípulo é pregar. Ser discípulo é só louvar, é só estar lá na frente, é estar no altar, é estar no púlpito. Não, ser discípulo é aprender com quem? Com Jesus. E quem são os convocados para o discipulado? São os homens, as mulheres que Deus desafia. Jesus, ele observa pessoas a quem ele chama. Jesus, ele viu André e Simão, e essas pessoas são pessoas comprometidas. Ele não vai chamar a pessoa que está aí sem fazer nada, não. Ele chama quem é comprometido mesmo. Ele chama quem trabalha mesmo, igual ele fez comigo. Eu trabalhando, ele me chamou. Você possivelmente deve ter muitos trabalhos e ele vai lá e chama. Então ele chama pessoas com sede de Deus. E pessoas que não eram religiosas, mas buscavam o reino de Deus. Achamos o Messias, porque ele está procurando a Jesus. Está procurando placa de igreja, não está procurando religião para ficar brigando, eu sou católico, eu sou crente, eu sou espírita. Não, ele não está preocupado com isso, não. Ele não está preocupado com placa de denominação de igreja, não. Ele está preocupado de nos ensinar a ser discípulo. Nós temos que buscar o Messias. Quem é o Messias? Quem é Jesus? Quem é o Deus Todo-Poderoso? Ele chama também pessoas capazes de aceitar desafios, eram desinstaladas, capazes de se movimentar de acordo com a dinâmica missionária de Jesus. Nós podemos ver aí no verso 18, quando ele diz assim: deixando logo as suas redes, o seguiram. Você pode estar agarrado, mas aí você vai largar tudo e vai seguir Jesus. Então, nós não podemos perder, aleluias, o entendimento do que é ser um discípulo de Jesus. Então tem o desafio de Jesus, o desafio ao discipulado consiste em: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: venham aprender comigo, me imitem, façam aquilo que eu faço, aprendam a ver a vida com meus olhos. O interessante é a palavra farei, né? O discipulado é algo artesanal, não se aprende do dia para a noite, vai se formando com o tempo.
com experiência, com comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter comunhão, ter sinceridade, ter um bom caráter, ter unção, ter graça. E para nós finalizarmos, nós temos que saber que nós devemos ter submissão ao senhorio de Cristo. O que é essa submissão? O discípulo ele é submisso ao senhorio de Jesus. E isto tem um elemento prático. Eles deixaram tudo o que tinham, fecharam a porta, seguiram o chamado de Jesus. Nem sempre Deus, ele vai pedir que deixemos tudo, mas muitas das vezes que deixemos algumas coisas em função do reino de Deus. Então, é bom que acabemos com a divulgação de certas facilidades mentirosas relativas à vida do discipulado. Compromisso com Jesus significa mexer com o dinheiro, com os afetos, mexer com os ideais. E isso mexe com nossos próprios pretextos, e mexe conosco. E quando mexe conosco, mexe com o mundo. Mexe com o mundo. Você pode ser discípulo. Pedro aceitou o desafio e ele realizou tantas coisas porque estava consciente de que nada ele podia fazer. E então ele se entrega ao Senhor, que o usou para a sua glória. Então o Senhor está nos chamando para ser usados por Ele, para a glória dEle. Ser discípulo é ser submisso, ter submissão. Submissão a quem? Ao senhorio de Cristo. É aprender com seus pastores, é honrar seus pastores, mas em primeiro plano, honrar a Cristo. Pedro, Simão, ali todos estavam ali em volta de Jesus, aprendendo com Jesus. Que você possa aprender a andar lado a lado com Jesus. Não abandona Jesus, não. Não abandona as coisas do mestre, não. Tá difícil, mas está com Deus. Tá na luta, mas está com Deus. É gostoso demais sermos discípulos do Senhor. É bom demais quando o Senhor nos chama, e Ele não chama capacitado, mas Ele capacita a quem Ele chama. Então não preocupa não. Me perdoa, não tem que pedir perdão. Mas eu não sei louvar, mas eu não sei pregar. Mas Jesus não chama quem sabe, Ele capacita, porque o dom é dele, o poder está nele. Nós não somos nada, somos apenas instrumentos usados pela mão dele. Então que você neste momento, você possa receber de Deus o dom gratuito da palavra de Deus, que Deus possa derramar sobre a sua vida os dons espirituais, que você receba em nome de Jesus dom de cura. O seu chamado pode ser para orar por pessoas, para curar vidas, que você receba o dom de ser levita, que você possa louvar e através da sua voz vidas serem curadas, cadeias sendo quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. Receba do Senhor a transformação necessária para que você tenha submissão ao senhorio de Cristo e saiba ser chamado e seguir a Cristo Jesus. Siga Jesus, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te ilumine e que a partir dessa mensagem você possa, a partir dessa mensagem, ser um discípulo de Jesus, fazendo como? Obedecendo, copiando os modelos, os ensinamentos de Jesus. Clica aí no sininho, me adiciona aí, ouve as minhas mensagens e seja um ouvinte de todos os dias, de todas as manhãs ou de todas as madrugadas em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Eu vou orar por você, que o Senhor te abençoe neste momento. Feche os teus olhos, Senhor Jesus. Eu quero abençoar essa vida que me ouve, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor adentre no coração dessa vida, Pai. Talvez ela tenha sentido dificuldade em saber verdadeiramente qual é o seu chamado, mas ele tem certeza ou ela tem certeza que eles são discípulos do Senhor. Capacita seus discípulos, Pai. Capacita essa vida que me ouve hoje para estar sempre na tua direção, na tua vontade, no teu senhorio, Pai. Abençoa essa vida, cobre essa vida com teu manto sagrado, liberta essa vida de todas as cadeias que o inimigo tem lançado, para essa vida não vencer em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entrego essa vida que me ouve em tuas mãos, essas vidas que estão no meu caderno de intercessão, eu entrego em tuas mãos, eu peço o revestimento de autoridade e poder que vem do alto sobre essas vidas, em nome de Jesus. Receba agora a cura, receba a força do Senhor, receba o renovo e o chamado para o discipulado, em nome de Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Ele te ama, tá?